vou olhar para alguns acontecimentos assim de conversa com a minha avó, que eu tive antes de me converter, eu vejo que algumas coisas já tinham sido pinceladas na minha vida. Uma das coisas foi o Betel Brasileiro, por causa de umas missionárias que estudavam lá e trabalhavam aqui na igreja, e elas faziam EBF. Nesse período de férias era o período que eu vinha e participava de EBFs. Sim. E essas missionárias eram a missionária Janilene, missionária Weide. Elas marcaram a minha vida com um plano de salvação. Quando eu me converti, eu já sabia os versículos do plano de salvação que eu aprendi na EBF. Né? Com elas? Com elas. Então, eu fazia perguntas à minha avó e perguntei uma vez onde é que elas estudavam. Minha avó falou do Betel e isso ficou guardado no meu coração, assim como uma curiosidade que eu gostaria de saber mais sobre este lugar. E quando eu me converti, logo no próximo ano, quando eu tinha 14 anos, o Seminário Betel Brasileiro veio aqui apresentar uma programação no domingo pela manhã. E elas cantaram, deram testemunhos, aquela programação linda, a presença de Deus muito, muito grande na igreja, a igreja glorificando muito. Mas teve uma hora que elas falaram que Deus estava querendo levantar jovens, trabalhadores, e fez um certo apelo. Na verdade, eu nem me lembro se nesse apelo eu fui diretamente à frente ou se no meu lugar mesmo eu coloquei para Deus o meu desejo. Eu não ouvi um chamado, assim. Sim. Eu coloquei para Deus o meu desejo. Eu queria fazer parte de um grupo desses, entendeu? Perfeito. Então, do mesmo jeito que eu desejei, eu cheguei em casa e falei que queria. Aí meu pai disse que eu não sairia de casa para fazer isso de jeito nenhum. Caramba. Eu me aquietei, né? Fiquei tranquila, quieta, mas com o desejo ainda no meu coração de estudar. Então, eu entrei no 2º grau, passaram-se 2 para 3 anos, assim, e mais uma vez o Betel Brasileiro enviou para cá, aliás, a igreja solicitou 2 estagiárias do Betel Brasileiro para passar o mês de julho aqui, e vieram mais 2 irmãs, que essas não trabalharam diretamente aqui, só estágio. E elas fizeram EBF, e elas me chamaram para fazer parte já da equipe para ajudar essas coisas. Nossa. E uma delas começou a orar comigo e pegar no meu pé e ver em mim as características de alguém que poderia ter um chamado, não é? E foi nesse mês assim de julho que Deus começou a trazer de volta tudo ao meu coração, e eu resolvi conversar com meu pai novamente. Ele disse: por mim você não ia, mas eu não vou impedir o seu destino, você faça o que você quiser, só não traga dívida que eu não vou pagar. Esse tempo de espera, Ana Selma, entre o ardor que você sentiu em relação à obra missionária e a ir para o Betel, demorou quanto tempo, mais ou menos? 3 anos. Aí também foi o período que eu fui batizada no Espírito Santo. Eu trabalhei já em liderança com adolescentes, trabalhava com a congregação do Alto da Telha, com as crianças. Isso tudo quando adolescente ainda, né? É porque a gente tem como adolescente, a gente tem aquela ideia de que quando Deus fala com a gente no culto e Deus que